Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio número 10 do Pod Leve, o podcast oficial do Instituto Levite. Nesse canal nós temos o compromisso de trazer para você que acompanha, que consome aqui os nossos conteúdos, um conhecimento de valor sobre qualidade de vida, saúde, bem-estar, estilo de vida saudável, para contribuir para que você viva mais e melhor. E olha, que hoje é o episódio número 10 e em grande estilo, para fazer jus ao número desse episódio, eu estou aqui com alguém de altíssimo gabarito para falar de qualidade de vida, de envelhecimento saudável e sustentável. Eu estou aqui com a doutora Ângela Costa. A Ângela é geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é médica do UOL e do IFRN. E eu tenho a honra de receber você aqui, Ângela, para falar para essa galera sobre envelhecimento, longevidade. Seja muito bem-vinda ao Pod Leve. Marília, assim, obrigada. A honra é minha, né, de estar com você aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante e que eu gosto tanto de trabalhar. Que você gosta tanto e necessário, né, Ângela? Necessário. Cada vez mais a nossa população envelhecendo e as pessoas também mais cedo despertando para se cuidarem e chegarem bem nos seus 60, 70, 80. Aliás, Ângela, hoje uma pessoa de 70 anos é muito diferente, né? Muito. De alguém há 20 anos atrás, quando tinha 70 anos. Eu digo hoje, isso é uma frase que eu sempre digo, hoje os 60 são os antigos 40. Os 60 já são os antigos 40. Você vê o estilo da pessoa que chega hoje com 60 anos, mais ativa. Você pare para pensar. Nos seus avós com 60 anos são diferentes dos seus pais com 60 anos. Já são diferentes, né? Então, eu costumo dizer que meus pacientes, quando vêm para mim, eu só vou dizer que estão ficando velhinhos a partir de 80, né? Aí eu já digo os 80. Adorei essa mudança. Velhinho só depois dos 80. Só depois. E olhe lá, vai depender do que ele quer para ele. Porque tem paciente que vem para mim que eu digo, olha, vamos voltar à atividade física, porque a senhora não quer ficar uma velhinha, chegar aqui, né? Toda frágilzinha. Que maravilha, isso é muito legal. E, Ângela, já que a gente já começou a falar do assunto, eu queria que você contasse um pouquinho antes para o pessoal te conhecer melhor, um pouquinho de você, da sua trajetória profissional, até se tornar a doutora Ângela Costa, que faz esse trabalho incrível hoje como geriatra. Eu fiz medicina na Universidade Federal de Pernambuco, fui para lá, terminei em 2006, fiz clínica médica no Hospital Coronel Pedro Germano, que é o Hospital da Polícia, e saí daqui para o Rio Grande do Sul, para a PUC do Rio Grande do Sul, fazer geriatria. Olha só. Eu digo que eu segui os passos de Daniel Kittner, que foi meu professor em Recife, que ele saiu justamente fazendo isso, fez residência de clínica e depois foi para a PUC. Naquela época, no Nordeste, a gente não tinha nada de geriatria. Não tinha residência de geriatria. Já estava começando em Salvador. Hoje a gente já tem em Recife, hoje a gente já tem em Fortaleza, já em grandes centros, mas não tinha. Aqui não tem, né, Não, Ângela? aqui não tem. Aqui na UFRN não tem residência. Não tem residência de geriatria. Temos uma turma excelente de professores de geriatria, mas a gente não tem residência. Pelo menos ainda não tem. Então, naquela época, ou você iria para os grandes centros em São Paulo, Rio, Minas, ou Rio Grande do Sul, que eu já fui na sequência do meu professor, né? Então, lá, eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro geriatra do Brasil. Olha. Um japonês chamado Yukio Moriguchi, que eu sei que ano passado estava com seus 97 anos. Caramba! E a pegada dele do estilo de vida saudável era acima das medicações. Ele dizia que antes de prescrever o remédio, você tinha que já mexer no estilo de vida da pessoa. Ele até brincava com a gente. Vocês vão para churrasco, Rio Grande do Sul, né? Vocês vão para churrasco, carne abrevia a vida, excesso de carne abrevia a vida. Ele, na época, devia ter uns 82 anos, ele ia para a PUC a pé para fazer a caminhada dele do dia. Caramba. A esposa buscava depois, porque eles que davam uma hora de caminhada, que era justamente pela garantia do dia. Professor, e quando tem congresso? Seu caminho dentro do hotel, do apartamento. Dentro do hotel. Então, assim, ele foi a minha primeira inspiração, né? Parar para pensar. Então, fiz PUC, depois voltei para Natal e já trabalho já com a geriatria há 13 anos, né? Há 13 anos. Nesse ramo. Caramba. E cada vez mais, assim, a gente se apaixona pelo processo do envelhecimento. Porque como a gente estava conversando nos bastidores,
Eu digo que eu todo dia levanto uma bandeira para quebrar um preconceito com a especialidade de geriatria, né? Quando você fala, foi a geriatra porque tá velho, né? A pessoa acha que tá velho, que só vai para... No consultório, pelo menos há alguns anos, eu só via o paciente trazido pelos filhos, muito chateado e praticamente para eu reabilitar. Já chega numa idade mais avançada, um ou outro dizia assim, fiz 60 anos, vou pro geriatra. Porque acha que esse número 60 é a idade que tem. Pronto, 60 a mais. Porque no Brasil, né, é idoso a partir de 60 anos. Mas como eu estava ali falando, os 60 são... Os novos 40, aprendi com você. Olha Os só. antigos 40, Os né? antigos 40, é verdade. Então, quando me perguntam muito, com quantos anos eu vou ao geriatra? Eu digo, com a idade que você quiser. Se você está parando para pensar o que você quer ser daqui 10, 20, 30, sei lá, quantos anos vamos viver, que a expectativa de vida no Brasil é na casa dos 77 anos, né? Se não tivesse tido pandemia até seria mais. Então, se você, com 60 anos, está com a vida inteira pela frente, por que não começar a se cuidar antes para pensar futuramente? Caramba. Então, quando pergunto, eu digo, você vai com a idade que você quiser. Aos 60 anos, é obrigatório já, né? Porque é uma pessoa idosa. Aos 50 anos, eu já digo que já é necessário. Por quê? Porque a gente rastreia doenças próprias do envelhecimento. Aos 50 anos, geralmente, tem uma comorbidade. Alguns não têm, mas algumas pessoas têm a hipertensão, a diabetes. E por que não chegar um pouco antes disso? Como eu estava ali falando, eu tenho famílias que eu cuido. Comecei com a avó, depois veio a mãe e depois veio a filha. Eu tenho uma paciente de 38 anos que eu acompanho. 38 anos no consultório da geriatra. Isso. Mas qual é a pegada? Claro que o atendimento ele é individual. A gente tem uma expertise de acompanhamento, mas eu fazer uma consulta com você, uma consulta com uma pessoa de 50 anos, 60 anos, eu tenho que ver individualmente o paciente. Perfeito. O foco é diferente. É diferente. A abordagem é diferente. Aos 37 anos, tem exames que eu ainda não peço. Mas o que é que eu faço? Plantar lá a autoconsciência do estilo de vida visando o envelhecimento saudável. Como lá no seu episódio anterior, vou puxar o gancho, né, de Daniel, que fala... Quem não viu, veja o episódio número 9. O que é que foi que te chamou a atenção naquele episódio? Me chamou a atenção, porque eu não conversei com ele antes, né? Quando ele disse a frase, o que é que eu quero ser no meu envelhecimento? Ele hoje, aos 42, né? Pensou isso. 47. 47, né? Autoconsciência. O que é que ele quer ser? Ele quer ir ao supermercado sozinho, poder carregar as sacolas? Ele quer carregar um neto no braço? Ele quer poder ir e vir sem a ajuda de terceiros, né? Então, o que a gente tem que parar para pensar é que o envelhecimento, a gente tem que pensar na funcionalidade. Então, para eu ter funcionalidade, autonomia, para decidir o que eu quero, independência para eu fazer o que eu quero sem a ajuda de terceiros, eu tenho que plantar hoje. Fantástico. Então, a fala dele me chamou muita atenção, porque é o que eu falo todos os dias. Então, por que a partir dos 40? Porque a gente já tem essa consciência do processo de envelhecimento. A maturidade vem. Então, a gente já começa a pensar no que a gente quer ser lá na frente, né? Fantástico. Olha, a gente já começou nesse nível, com a régua alta. Você já sentiu aí, você que está ouvindo. Mas, Ângela, eu quero enfatizar essa visão que você está trazendo da geriatria é muito inovadora. É muito disruptiva. Você desconstruir aquele velho estigma que o paciente só procura o geriatra quando ele está lá para ser reabilitado, trazido pela família, já com a funcionalidade toda comprometida. E você trazer essa visão da geriatria preventiva até, para você ter um envelhecimento saudável, para você chegar bem lá. E, inclusive, com essa consciência de que as pessoas podem fazer esse acompanhamento com muita antecedência para chegarem lá bem. Como é que você despertou para essa visão? Na verdade, já de uns 5 anos para cá, eu já venho lendo mais sobre estilo de vida saudável, sobre a autoconsciência de você decidir o que você quer, de você sair da zona de conforto e não procurar só uma pílula mágica, né, que vai tratar sua obesidade, ou sua diabetes, ou tratar o seu sedentarismo. Não.
Lá atrás, eu assisti uma aula dessas de inteligência emocional, falava abrangente, mas me deu esse start de zona de conforto. Então, eu comecei a pensar no o que é que eu quero, o que é que eu queria para o meu envelhecimento. Então, se eu quero ter independência e ter autonomia, o que eu posso fazer, porque tem coisas que realmente não dá. Não são coisas que dependem da nossa vontade, né? Às vezes você tem um histórico familiar, sei lá, de uma doença cognitiva, mas saiu um artigo no Lancet de 2019, foi publicado em 2020, que falava que justamente 40% dos fatores de risco para uma síndrome demencial são modificáveis. Obesidade, 40% são modificáveis. Então, a gente não vai pensar só para Alzheimer, né? Vamos pensar em demência, não vamos pensar para a vida toda. Qual é o ganho que a gente vai ter? No congresso que a gente teve agora em São Paulo, o GERP, que é um congresso muito grande de geriatria, muito bom, paulista, a gente teve uma aula sobre atualizações de Parkinson. E ele falou lá, essa frase me gravou muito. Eu esqueci o nome dele, mas depois eu te falo. Quando ele disse assim, pessoas idosas, muito idosas, com doenças cardiovasculares, até neurodegenerativas comprometidas, e quando ele fez uma pesquisa de perguntar se eles tivessem a chance de voltar no tempo, se alguém dissesse assim, você faz isso e você está prevenindo o surgimento dessa doença, ou se essa doença surgir, você vem com mais saúde para passar por ela, se você queria essa chance. Todo mundo quer, né? Cara. Então, chama muito a atenção do que a gente pode fazer hoje. Nossa expectativa de vida no século passado lá, 1907, era 40 anos. 40 anos. Tem um post que eu sempre boto. 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Olha só, nós praticamente dobramos, né? Eu sempre boto um post que tem de um jornal, um recorte, que diz: o ônibus entrou na casa de uma velhinha de 42 anos. Para você ver que a expectativa de vida era muito baixa. Então, as pessoas não se preocuparam, né? Teve todas as mudanças de saneamento, educação, tudo, que favorecesse que a expectativa de vida aumentasse. Então, as políticas públicas, elas estão ainda se preparando para receber essa quantidade de idosos. Se você parar para pensar que em 2050, tá bem aí. Bem aí. 1/3 das pessoas, dos nossos pacientes, serão pessoas idosas. Acima de 60. Acima de 60. Na definição. Se daqui para lá não mudar, né? Porque na Itália é 75. Na Itália é 75. 75. Olha só. 75. Então, me deu esse start de tentar mostrar às pessoas. Aí a pessoa faz, mas eu tô com 70 anos e não fiz nada até hoje. Como é que você quer estar daqui a 5, 10 anos? Né? Então, não começou, então começa a partir de hoje. O melhor momento é agora. É agora. Tem um senhor, que eu vi numa reportagem do Esporte Espetacular, que ganhou aos 94, primeiro lugar na competição de tênis para a categoria dele. Aos 94 anos. 94. Quantos jovens estão atrás da performance desse senhor que ganhou a competição aos 94? Aí você pergunta assim, então ele deve ser, ele faz desde jovem? Não, ele começou aos 70. Ele decidiu aos 70. Que incrível. Aí aos 94 ele foi o campeão na categoria dele. Então a gente... Nunca é tarde para começar. Peguem essa, grande insight já desse nosso papo. Então, eu estou muito feliz que a geriatria, ela vem realmente mudando o foco. No último Congresso Brasileiro, teve uma aula com o italiano falando justamente sobre isso. Quanto mais cedo a gente puder cuidar da nossa saúde, mudar o nosso estilo de vida, que a pessoa pensa que estilo de vida é só atividade física e alimentação saudável, são pilares que estão bem em alta. Mas você tem que saber como você gerencia seu estresse, cuida da sua saúde mental, como você cuida do seu sono. Fantástico. Como você cuida das suas relações, porque a gente sabe que o processo de envelhecimento, a gente vem com perdas, né? Você se aposenta, perde aquele nicho do trabalho, não vai mais lá. Então, você tem que ressignificar esse momento da vida, sabe? Identificar um novo propósito de vida. Então, tudo isso a gente vem trabalhando no processo, na consulta. Sensacional. Que visão, que abrangência, que olhar integral. Eu fico feliz demais quando eu vejo esses movimentos acontecendo nas especialidades médicas em geral. Eu acho que a medicina ela está passando por esse movimento que é muito positivo, de sair daquela medicina que só era essencialmente prescritora. Isso.
e tratava doenças para uma abordagem muito mais integral do ser humano e muito mais preventiva do que terapêutica em É, si. verdade. E ver isso algumas especialidades médicas vão na frente. Ver isso na geriatria é É. incrível, é maravilhoso, E por Ângela. que não a gente, né, que nós geriatras que trabalhamos com o envelhecimento? Se a gente trabalha com envelhecimento, a gente não, a gente trata assim, eu trato com o maior prazer os idosos que precisam de um acompanhamento de saúde, que estão doentes, trato com o maior prazer, mas também não é só isso. Não é só Não é só isso. isso. Trazer essa visão. É. E isso é muito útil porque vai dando essa consciência para as pessoas que elas podem despertar antes para se cuidarem e chegarem melhor, como você muito bem colocou, na sua idade. Então, Ângela, já que a gente está desconstruindo aí o papel da geriatria, né, no cuidado da saúde do ser humano, vamos falar para o pessoal que está ouvindo a gente quando é que a gente tem que procurar um geriatra. E aí, a partir de que idade, para quê, com qual finalidade? Vamos dar essa clareza para o pessoal? Vamos. Vamos lá. Eu digo sempre, a partir da idade que você já tem clareza do que você quer ser. Principalmente porque você tem um paciente, uma pessoa em casa. Todo mundo conhece uma pessoa de 70 anos. Vou fazer uma analogia aqui que Ana Cláudia Arantes faz muito, eu gosto demais, sempre uso essa analogia na aula de gestão do envelhecimento, que veio da onda da história da poupança de músculo. Se você, todo mundo conhece uma pessoa com 70 anos, certo? Alguns são mais funcionais, alguns são mais independentes, mas outros são mais frágeis. E você sabe que aos 70 anos a gente tem umas dificuldades que são próprias da idade, que aos 40 a gente não tem. Então eu sempre chego assim, falando, se eu tivesse aqui, que tá todo mundo com 40 anos, tá? Eu vou passar aqui quem tem mais, vai ter menos, quem tem menos vai ter os 40 anos. Então, se eu passasse aqui e dissesse assim, vamos fazer uma viagem, vocês se preparam para essa viagem? Aí, se você for para onde você vai, você se prepara. Então, daqui a 30 anos eu venho aqui e pego vocês para levar para essa viagem. E essa viagem é para o deserto do Saara. Você se preparou? Você trouxe água? Você trouxe comida? Você trouxe roupa? Você tem força para caminhar no deserto? Não estou dizendo que... ela diz isso também, que a velhice é você viver no deserto. Mas a gente sabe que a gente tem dificuldades. Todo mundo conhece uma pessoa de 70 anos. Então, por que não se preparar hoje para os 70 tá Fantástico. tá diferente? Vamos ser uma geração preparada, uma geração diferente. Que eu já digo que hoje os 60 de hoje são os antigos 40. Então, que a gente mantenha esse mesmo padrão. Né? As pessoas possam viajar, as pessoas possam fazer suas atividades do dia a dia. Como Edivan Martins disse, eu quero carregar meus 2 netos aos 80 anos. Então, ele vai para a academia, sim, para fazer a poupança de músculos, exercício resistido. Por quê? Porque eu tenho que ter a minha poupança de músculos para usar lá na frente. Daniel falou muito bem sobre isso. A reserva. Fantástico, Ângela. Então, eu amei essa resposta. Quando procurar um geriatra com essa nova visão, com esse novo olhar, quando você tiver clareza Isso. de E quem não espera você... só os 60, tá? Os 60 já é obrigatório, já tem que estar com a gente mesmo. Porque a gente vê, eu digo que eu não vou tirar o paciente do endocrinologista. Pelo contrário. Ah, quem é seu médico? Doutora Marília, já anoto aqui. Se eu perceber alguma coisa, eu gosto, converso, entendeu? Mas eu digo que o geriatra, ele é o gerente, né? A gente vê tudo que toma, a medicação, tudo. E trabalha junto com as outras especialidades. Fantástico. Nesse Somando, cuidado, né? somando. É somando, é contribuindo, é juntando forças para cuidar melhor desse paciente. Essa visão é maravilhosa. E, de novo, a gente sai daquela hipersegmentação da Isso. medicina e a gente vai integrando os Isso. olhares, as visões. Fantástico, somos complementares. E, Ângela, imaginando uma pessoa, né? Quem está aqui ouvindo a gente tem homens e mulheres de diferentes idades. Imaginando uma pessoa que despertou, que está aqui ouvindo esse episódio e diz: caramba, nunca tinha me parado para pensar como eu quero chegar nos meus 70 anos, nos meus 60, imaginando essa viagem, como é que eu quero estar lá, preparada, equipada. O que é que essa pessoa hoje, de 40, de 30, ela já pode fazer
que a gente tem de evidência, de estudos comprovados que determinam como ela vai chegar dali para frente, para ela poder chegar bem lá na frente. Ela já tendo a consciência disso, né, que a gente falou, a gente vai trabalhar com o estilo de vida da pessoa, né? O estilo O estilo de vida. Esse paciente chega, eu uso alguns instrumentos, algumas ferramentas para gerar a consciência do que a pessoa está pensando, porque às vezes a pessoa pensa que está de boa, né? Não, eu estou bem, eu já faço isso e tal. Então, a gente avalia todos os pilares. Então, o que é que essa pessoa poderia ver? Ter a consciência de como está a vida dela. Como é que eu vivo hoje? Como é que está meu estilo de vida hoje, né? E passear pelos pilares, como eu falei. Eu pratico minha atividade física, porque que é terapêutica. Item número 1 de qualquer tratamento, né? Então, pratico minha atividade física, né? Atividade física. Como é minha alimentação? Eu como a alimentação saudável, aquela que é prevista, por exemplo, aquele prato de Harvard, que é bem com grãos, né? A dieta plant-based diet, isso, essa. é bem em alta para a questão da alimentação saudável, mas aí a pessoa vê com o seu nutricionista as suas particularidades, né? Como é que o seu sono? Você dorme bem? Ah, eu durmo com o que sobra. Com o que sobra? Como é que é dormir com o que sobra? Com o que sobra. Essa Acho que eu nunca tinha ouvido essa. Eu vou lhe dizer de onde foi que eu escutei essa. Eu assisti um podcast de Joel com a Isabela Camargo sobre burnout. E eles falaram sobre sono. Aí ela disse que escutava muito essa história. Ah, eu durmo com o que sobra, porque adapta o sono à rotina. Olha só. A pessoa acha que com 30 anos aguenta o pancão, né? Eu faço Eu tudo durmo com o tempo que sobra. Entendi. Eu durmo com o tempo que sobra. Só que a gente tem que parar para pensar que o nosso cérebro, ele precisa descansar. Nós precisamos descansar. É fisiológico o descanso. Né? É produtivo. É produtivo o descanso. Que você durma, né? O ideal é que você durma 8 horas, mas entre 6, 7, 8 horas, 7 a 8 horas por noite, para você poder descansar. Perfeito. Então, trabalha aí o sono. Então, você realmente encaixar o que é preciso para você na sua rotina, tá? Beleza. Como tá meus relacionamentos? Como é que tá a minha vida, né? O meu casamento, meus amigos. Isso é saúde, né, Isso é saúde. Ângela? É interessante trazer essa consciência. A qualidade dos relacionamentos que você tem impactam na sua longevidade. Exatamente. Tem estudos mostrando isso. Então, um casamento conflituoso, desgastante, demandante, tá te roubando anos de vida. Uhum. É isso, né? Então, às vezes, a gente tem que ter consciência. Ah, tô dizendo que vai acabar esse relacionamento. Então, o que é que você pode fazer para resgatar essa conexão, melhorar a maturidade emocional ao relacionamento, né? Então, vamos parar para pensar. E os hábitos? Porque a gente está falando dessas coisas, mas o excesso de álcool, o uso de cigarro, né? Principalmente as pessoas acham que cigarro eletrônico não faz mal, mas está aí para mostrar que faz. Então, a gente tem que ver os hábitos de vida. O consumo de bebida alcoólica de maneira moderada, mas eu acredito que quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Então, você vai parar... Eu falei alguma coisa aqui para você que é um remédio? Nada. É só a questão da consciência do estilo de vida. E você ter um acompanhamento médico com o seu médico de sua confiança, que seja regular. Por quê? Porque eu conhecendo você hoje, Marília, eu sei que hoje você está bem, você faz tudo, o seu estilo de vida. Eu tenho uma paciente assim que veio, que ela só vem para mim anual, 42 anos. Ela já faz a atividade física dela, tudo dela é organizadinho, nanana. Então ela vem anualmente para a gente acompanhar exames, para ver o que é que mudou, né? Então, a gente vê o paciente de acordo com a necessidade dele. Mas sempre que eu posso gerar essa consciência de como está a sua vida hoje, é o conselho que eu poderia dar para esse pessoal que está hoje aqui assistindo a gente. Reflitam, né? Reflitam como está o seu estilo de vida. E estilo de vida, como eu falei aqui, não é só atividade física e alimentação saudável, que é geralmente o que as pessoas associam. Mas como você vê todos os pilares do envelhecimento saudável. Fantástico. E olha, Ângela, você falou a palavra-chave, consciência. Consciência. É isso, é você ter essa consciência. Às vezes a gente vive num piloto tão automático que a gente não para fazer essa reflexão, para ter essa consciência, para se auto-observar. Porque a gente não pode viver a vida do paciente. Uma coisa é você chegar e dizer, tá, beleza, você tem que fazer isso. Mas se você não orientar, como diz uma colega minha,
Porque tem gente que faz assim, modifica o estilo de vida e tchau. É como se você dissesse assim, ó, tomou enalapril, tá? Tchau. Não, você tem que explicar o que é modificar o estilo de vida. Mas não adianta eu dizer que a pessoa tem que mudar se ela não tiver a consciência. Exatamente isso. Se ela não tiver a consciência. E é essa mudança o paciente constrói junto, né? Ele Constrói tem que junto. estar disposto, afim, com Isso. a consciência tomada da importância de fazer aquilo para ele conseguir ir. Exatamente. Maravilhoso, muito legal. E, Ângela, nessa avaliação, imaginando essa consulta, que é um paradigma diferente de consulta médica, que a gente vai olhar para esses pilares, alimentação, exercício, e exames também, né? De Sim. checagem, para Isso. fazer aquele check-up. Isso. Faz parte Faz também. parte. E para o paciente mais jovem não chega tanto, mas para os pacientes que têm que, eu digo obrigatoriamente, né? A partir de 50, a gente já avalia a funcionalidade, equilíbrio, marcha, força, né? Legal. Perda de massa muscular. Porque o processo de envelhecimento, ele já vem por si só com a sarcopenia que vem fisiológica. Aceitemos essa, gente. A gente tá perdendo músculo. E se você tiver uma comorbidade Ano a associada, aí ano. vai, né? Então a gente avalia força, avalia equilíbrio, Legal. marcha, avalia as partes sensoriais, não fazendo a consulta, né? Como é que tá a questão de visão, de audição. Por quê? Porque a hipoacusia, a perda auditiva, ela é um fator de risco para um quadro demencial, sabia? Está lá nos fatores de risco modificáveis. Por exemplo, porque Fantástico. o paciente não escuta, não conversa, porque tem vergonha de dizer que não está ouvindo, deprime, demencia. Olha Então, só. tudo isso a gente acompanha. Tem ido ao seu oftalmologista regularmente? Como é que tá? Tem glaucoma, tem catarata, tem qual a doença que tem para acompanhar? Tem que ir a todo ano? É um diabético? Fez fundo de olho esse ano? Como é que tá, entendeu? Caramba. Então, a gente dá esse start. E aí, às vezes, o paciente vem a primeira vez, eu digo que eu escrevo assim, plano de cuidados. Aí tem um monte, as tarefinhas, né? A gente, não estou dizendo que você precisa fazer tudo isso agora. Temos as prioridades, porque vem os exames de rastreio. Tem citometria óssea para a faixa etária quando já tem. Eu tenho muitos pacientes homens que nunca na vida fizeram, porque as mulheres Nunca nunca fizeram. fizeram, é verdade. As Porque é mulher- mais. A mulher tem mais Ginecológico, a consciência ginecologista já e pede. E a mulher procura mais saúde, então o endocrinologista pede, a ginecologista pede, mas os homens, na grande maioria, não. E a gente precisa ter uma base, né? Então, densitometria óssea, mamografia, respeitando até onde rastrear, né? A gente segue o US Task Force. A questão da prevenção, visita ao urologista, colonoscopia para rastreio de câncer, principalmente se tiver histórias na família. Então, tudo isso a gente avalia na consulta geriátrica. Olha aqui quanto valor nessa consulta. Aí, eu nem falei ainda da parte da avaliação cognitiva. Se tem queixa, o que é que a gente pode dar um start, como é que está esse esquecimento, porque tem muito assim, esquecimento é normal da idade. Não é, minha gente, ser esquecido não é normal da idade. Então, a gente faz uma avaliação cognitiva, se precisar aprofundar, manda para avaliação neuropsicológica. Legal. Se já for um start para um diagnóstico também, a gente já dá o diagnóstico e acompanha e dá os diversos encaminhamentos que precisa. Muito legal. E é uma especialidade que eu digo que ela não tem multiprofissional, mas que é inter. A gente trabalha muito junto com físio, TO, fono, psicólogo, neuropsicólogo, educador físico, enfim, a gente sempre trabalha junto com essas outras pessoas. Isso é muito legal. Então, tudo isso a gente faz numa avaliação da geriatria. Convenceu aí, gente, como é importante e o quanto antes procurar por uma avaliação geriatra. Agora, um geriatra que tem essa visão que você tem, né, Ângela? Que tem esse olhar, que tem esse entendimento. Verdade. Que tem esse E você pergunta assim, eu trago o mesmo estilo de consulta em todos os lugares que eu atendo, porque naquele vídeo que eu comentei com você, disseram assim, mas o médico da internet, ele é só falando na internet, né? Mas, na verdade, o meu atendimento do SUS é igual. A mesma performance, só que no SUS, realmente, o paciente só chega a partir de 60 anos mesmo, porque vem pela regra de marcação. Mas a gente tem a mesma consciência de gerar o valor, que a pessoa tenha a consciência de mudança e o que for possível fazer.
Maravilhoso e parabéns por isso, porque é desafiador. É desafiador. Principalmente em condições de trabalho É desafiador. diferentes, com tempo de consulta mais resumido, com infraestrutura mais precária, você manter a qualidade do atendimento É é verdade. realmente um desafio, tá? De parabéns por isso. Ângela, de tantas coisas valiosas que você já trouxe aqui pra gente, eu queria retomar uma fala que eu achei assim muito impactante e importante a gente retomar aqui, que foi quando você falou que 40% dos fatores de risco para uma doença demencial São são modificáveis. evitáveis, são modificáveis. E por que que eu vou retomar isso? Porque hoje, cada vez mais, num mundo onde as pessoas buscam por performance e não somente física, mas mental, Isso. as pessoas querem estar no ápice da memória, da memorização, da cognição, da inteligência, da produtividade. E as pessoas estão valorizando cada vez mais essa performance mental e essa memória íntegra. E a demência é um fato. É. Ela pode acontecer quando você tem a informação que 40% dos De fatores fatores são de risco modificáveis. você pode mudar e mudar a tua história e preservar a sua memória, isso é muito forte. É muito forte porque as pessoas associavam antes a doença, a síndrome demencial, né? A uma coisa que fosse genética. Você tem histórico na família, Era uma era uma sentença. sentença. Só que, por exemplo, tá lá nos fatores modificáveis os fatores de risco que a gente faz que a gente tem para as doenças cardiovasculares. Uma hipertensão descontrolada, um diabetes descontrolado, tá lá inflamando seu cérebro. Ele não tá só inflamando o rim, né? Que eu digo, tá lá fritando o rim, tá mexendo nos outros órgãos, mas tá lá inflamando seu Excelente. cérebro. Excelente. Vocês pegaram essa, gente? Imagina um paciente com obesidade, que Obesidade. tem uma inflamação. Agora vamos fazer o gancho com obesidade. Vamos. Obesidade e memória. A gente sabe, né, que a obesidade é uma doença, não é, Ângela? É. É uma patologia mesmo, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, complexa, multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. E é esse tecido adiposo, trocando em miúdos, é o nome científico para a gente chamar a gordura, é essa gordura que produz inflamação. Isso. Ela produz citocinas inflamatórias que predispõem ao surgimento de outras doenças, como diabetes, resistência à insulina, a hipertensão. E você trouxe um ponto agora maravilhoso. Essa inflamação é sistêmica. É. É a inflamação que prejudica seu rim, que prejudica seu coração, aumentando o risco de infarto. Isso. Ela prejudica seu cérebro em que aspecto? Na memória. Na memória. Na cognição. Na Exatamente. sua Tá lá inflamando. inteligência. Ai, essa pegou. É. Porque a gente quer inteligência, quer performance. Quem não quer hoje? As pessoas estão buscando Exatamente. cada vez mais. Aí você diz assim, mas eu me cuidei sempre a vida toda, e desenvolvi Alzheimer. Mas com quantos anos? E como é que é esse Alzheimer, né? Que a gente vai ver também como é essa demência. É uma demência que é leve, que você consegue ficar manuseando o controle arrastado por mais tempo e muito rápido, porque a escolaridade está lá nos fatores de risco. E, infelizmente, a baixa escolaridade é um fator. É um fator. Mas se você tem autoescolaridade, cuida dos fatores de risco que seriam para doenças cardiovasculares, que a pessoa só pensa nisso, no infarto, talvez no AVC pensa, No né? AVC, E na hemodiálise, a pessoa só pensa nisso, mas ninguém pensa que pode desenvolver a memória. Caraca. Na memória. Incrível isso, incrível. E eu vou aproveitar uma geriatra aqui no Pod Leve, a sua competência, sua autoridade. Ângela, como que na prática? Porque assim, as pessoas valorizando muito a memória, a performance, né, mental, emocional, às vezes as pessoas supervalorizam a queixa de estou esquecida. Uhum. Então, como que a gente diferencia? Poxa, eu tô esquecida, minha memória não tá como eu gostaria, de uma patologia realmente com comprometimento cognitivo Pronto. e memória, como é uma síndrome demencial, Sim. né? Por exemplo, depois da pandemia, foi um boom, né? Muita gente relatando esquecimento, eu não consigo me concentrar, muitas pessoas jovens. Vamos falar desse grupo primeiro. Não é normal realmente estar esquecido, mas quando a gente vem e avalia o estilo de vida, a gente vê, né?
Vive no piloto automático, não tem tempo para o autocuidado, tá aqui conversando com você, mas a cabeça está pensando em outras coisas, ou então tá aqui fazendo trabalho com 1000 janelas do Windows aberto, computador né, aberto. aberta. Então, assim, para esse paciente jovem, a gente tem que focar realmente no estilo de vida. Existe doença demencial, antes existe, são doenças genéticas que são para grupos específicos, mas não é o nosso dia a dia. Quando é que São o raras. esquecimento ele começa a ficar mais preocupante? Porque tem fases antes do Alzheimer, que você pode ter um declínio cognitivo subjetivo, aquela pessoa que é ali esquecida, mas ainda está funcionalmente muito ativo, ele percebe o esquecimento, e se tiver autoescolaridade, aí é que é difícil de perceber. Porque vai criando estratégias para as conversas que estão Para repetidas, para driblar driblar. o esquecimento. Mas o grande alerta Interessante. que vem é alteração de comportamento e de funcionalidade. Um exemplo. Paciente de 65 anos, eu já acompanhava, porque era uma paciente ansiosa, a gente tratava a ansiedade, mas funcionalmente independente para tudo. De uma hora para outra, ela arrumou as suas coisas para ficar um final de semana na casa da filha e esqueceu os produtos de higiene. Estranho, né? Prestar atenção. Isso aconteceu, está sendo recorrente. Então a pessoa começa, por exemplo, esquecer de pagar uma conta de um banco, aquela pessoa que é muito organizada, ou paga 2 vezes. Ou saiu para ir a algum lugar, se perdeu. Como diz a gente que é do Nordeste, se areou. Se areou. Se areou. Eu pergunto logo, se a conta já ficou areada. Se areando. Né? Então, a gente presta atenção nisso, porque o fato de ser esquecido, a gente vai acompanhando. Pronto, o paciente vem, a gente faz todos os testes. Não fecha o quadro cognitivo, pode que a gente chama um comprometimento cognitivo leve, que é pré, certo? É um fator de risco para demenciar. Alguns pacientes demenciam uma porcentagem por ano. Mas tem pacientes que a gente acompanha e que não converteram, como a gente chama ainda. Mas a gente fica de olho na funcionalidade. E no comportamento. E no comportamento. Por exemplo, aquela pessoa ela sempre foi muito... A mandona, a mãe muito, tá um pouco mais, tá, mas sempre foi assim, ok. Ou então aquela pessoa que foi muito reservada e agora na outra para outra muito expansiva. Né? Muito expansiva, ou de noite tá começando a ver que não existe, ver criança. A gente já dá um alerta, alterações de personalidade e comportamento. Existem doenças psiquiátricas do envelhecimento, mas o primeiro start que dá é se vem uma síndrome demencial por aí. Então, se eu conheci esse paciente com 50 anos, estou acompanhando ele lá de perto, e de repente, aos 67, veio alguma coisa diferente, já dá uma história. Mas eu tenho uma história desse paciente. Exatamente. Mais uma vantagem do chegar cedo Isso, no geriatra. porque eu pergunto, as pessoas riem, né? Porque a gente faz as avaliações de atividades básicas de vida diástolo, metrais, avançadas, né? O que é que você faz hoje? O que é que você toma conta de quê hoje? Quem toma conta do seu remédio? Quem toma conta do seu dinheiro? Tudo a gente tá vendo. Não, eu terceirizei pro meu filho porque eu não quero mais ir ao banco. Tá, certo. Sabe mexer no celular para ligar para ele na hora? Então, tudo isso eu vou registrando. Porque quando vai perdendo função, já é um alerta. Não é só Alzheimer, mas a gente tem que ficar vendo por que esse paciente está perdendo função. Porque esse paciente deixou de ir ao mercado que era perto. Porque eu estou mais fraca, a perna está doendo, não, a dor nos ossos vem, eu não quero fazer atividade física porque piora. Aí eu vou, puxo o gancho para minha amiga Tarsila Reumato, que diz que não existe isso. Realmente, a gente faz parte do tratamento, né, da osteoartrose, da osteoartrite. A atividade física no começo incomoda, mas depois o paciente, ele mesmo diz, eu não quero mais parar, porque agora parou de doer. Parou de doer. Então, por que esse paciente está perdendo função? Está perdendo massa muscular? Está mais sedentário? O que é que está acontecendo? Então, isso faz parte do acompanhamento. Perfeito. Olha, que riqueza. Excelente explicação, porque aí a gente começa a diferenciar o que é perda de memória patológica, o que é uma perda de memória, às vezes, associada a fatores externos que você pode melhorar. Interessante demais. E nesse movimento, Ângela, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Com relação à prevalência de obesidade na população 50 a mais, 60 a mais, no teu dia a dia. Você atua como geriatra há 13 anos. Muitos pacientes já passaram aí. Você tem visto uma prevalência maior do excesso de peso em pacientes mais idosos? Tem. Tanta prevalência. E o pior que eu vou lhe dizer, às vezes é obesidade que vem sarcopênica. O paciente é obeso. Vamos explicar para o pessoal o que é isso? É o paciente que é obeso, ele tem o ganho de massa, né, massa de gordura, e ele tem o processo de sarcopenia junto.
Então, é aquela pessoa que a alimentação é desregrada, não faz atividade física, então ele começa a ficar mais frágil, perde massa muscular e está só ganhando massa de gordura, porque o próprio processo de envelhecimento faz com que a gente aumente o percentual de gordura. Então, se esse paciente não se cuidou, ele pode ser um paciente obeso sarcopênico. Ele pode ser. Isso. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre bate na tecla que a gente tem que ir de encontro, tratar essa sarcopenia desde que já começa, ou então a prevenção lá atrás, fazer a poupança de músculo. Que a gente volta. Fantástico. Então, é prevalente. É prevalente. Eu não posso lhe dizer exatamente quantos por cento seriam, mas é. É prevalente, sim. E, como eu estou lhe dizendo, não é só o idoso frágil, sarcopênico, magrinho que vem, não. Vem o idoso obeso. Obeso e sarcopênico. E você mudar o estilo de vida ou aquela dieta, adaptar, não é fácil. A gente precisa ter o apoio de uma equipe junta, né? Família junta, nutricionista junto, endocrinologista junto. Para a gente tentar melhorar o hábito daquele paciente. Eu tenho uma paciente que foi na pandemia. Ela foi para Currais Novos, foi morar em Currais Novos. Eu tenho 1000 casos. Eu digo que eu vou escrever o meu livro dos meus casos. Mas a história dela é fantástica. A filha mora fora e ela disse, olha, eu queria marcar para minha mãe, ela vai. Quando eu venho assim, eu já acho que vem aquela pessoa bem, sabe, comprometida, precisa dar uma consulta logo. Mas não, chegou uma senhora super independente e optou por ir morar lá na história de vida dela, que a gente também quer saber como é a história da pessoa, né? Foi morar na pandemia em Currais Novos. Aí lá, ela teve mais disponibilidade para fazer atividade física, se envolveu com grupos de dança. Olha só. Se envolveu com grupos de dança, com amizades com as pessoas, mora sozinha, porque isso é uma coisa que eles querem muito, morar só, mas para morar só tem que ter independência e autonomia, tá? É verdade. Então, foi uma virada de chave para ela na pandemia, para lá, porque ela pôde fazer isso. O resultado, perdeu peso, mas não perdeu massa muscular. Por quê? Porque faz a musculação, faz pilates. Só. Que incrível isso, e como a mudança do ambiente. A mudança do ambiente. Que facilitou a mudança do estilo de vida dela, foi positiva para essa paciente. Fantástico. Fantástico, foi. O que você trouxe é muito verdade, Ângela, e é muito desafiador para a gente também, endócrino. A obesidade sarcopênica, né? Essas duas condições, quando elas coexistem, elas acontecem. Muita inflamação, né? É muita inflamação e é um desafio grande. E hoje, na sua experiência, por exemplo, esse paciente idoso que tem obesidade sarcopênica, ele tem mais dificuldade, por exemplo, de perder peso? Porque o peso também limita funcionalidade e autonomia do idoso, né? Reduz mobilidade, deslocamento. Na tua experiência, na tua opinião, Ângela, é mais difícil um paciente com mais idade perder peso? Eles conseguem? Na grande maioria é mais difícil, porque você tem que mudar ali uma mentalidade de uma vida inteira. Se a gente for parar para pensar em paciente mais idoso, né? Não é impossível. Tem deles que adaptam, mas a gente mostra, a gente dá consciência do que pode acontecer. Ah, a senhora está vindo de cadeira de rodas. Não, porque eu não estou mais conseguindo andar. Mas não está conseguindo mais andar por quê? Por causa do peso? Então, o que é que a gente pode fazer para ajudar a tentar recuperar? Vamos ver se a gente acompanha com um especialista junto? Vamos ver opções que sejam terapêuticas para esse acompanhamento? Na grande maioria das vezes a gente consegue uma adesão, mas é difícil. É difícil, porque você tem que mudar a mentalidade. Por isso que eu sempre digo que eu sou muito curiosa para ver a nossa geração aí 70 mais, né? Porque é uma geração que teve toda a informação. É verdade. Né? A gente tem muito mais consciência. Muito mais consciência. Fantástico. É interessante porque quando você fala da perda de peso em pessoas a partir dos 50 anos, a partir dos 40, na verdade, a gente tem boas razões biológicas que justificam a dificuldade de perder. Por exemplo, a própria redução do metabolismo, da taxa metabólica basal, aí no caso da mulher, a partir dos 50 anos ali aproximadamente a fase da menopausa, que é outra mudança hormonal que vai interferir na questão da perda de peso. Mas você trouxe um ponto ainda mais interessante, que é assim, nesse paciente que precisa mudar os hábitos, e para mudar hábitos ele tem que mudar a mentalidade, como mudar uma mentalidade de uma vida inteira?
No paciente geriátrico, a gente tem esse desafio Isso é adicional. além de todos esses que a Eu gente acredito falou. sim, inclusive, que vocês recebem no consultório esse tipo de paciente com essa resistência, né? A gente tem que tentar, claro, que com todo jeito de conversar, tentar quebrar essa resistência. Porque, como eu estou lhe dizendo, eu não posso chegar em pô. Tem que fazer isso. Porque ela vai pegar a receita, vai rasgar e vai embora. Né? Exatamente. Então, a gente tem que compreender como é aquele paciente, que história que ele tem, né, com essa obesidade. Foi uma vida toda, foi agora, o que é que está acontecendo, né? Em que fase da vida ganhou esse peso? Foi depois do que teve filhos? Foi na transição menopausal, que a gente vê que já começa a ter um acúmulo, né? O que é que está acontecendo? Então, a gente tem que realmente entender e trazer o paciente mais para próximo da gente, e não se você já chegar e dizer, tá, não adianta. Não vai funcionar. Claro que tem pacientes que sim, se vão se beneficiar associado ao estilo de vida saudável, a medicação. Claro, todo paciente tem sua indicação, né? Sua indicação. Só que é visto individualmente. Exatamente. E claro que a gente tem que ver, porque às vezes os efeitos colaterais no paciente jovem não aparecem, mas no idoso aparece. É verdade. Podem ser mais sensíveis. Mais sensíveis. Né? Isso atrapalha a adesão. Eu ouvindo aqui, Ângela, eu queria trazer uma mensagem de esperança e otimismo para quem está ouvindo a gente aqui. A gente destacou bastante a dificuldade real que é a gente tratar a questão do peso no paciente com mais idade, a partir de 50, 60 anos. Mas também tem casos de sucesso. Enquanto a gente estava falando, eu não lembro mesmo o nome dessa paciente. Uma paciente muito querida, que eu tive a oportunidade de acompanhar. E ela começou a vir, uma paciente já idosa, ela devia ter seus 70 e poucos anos, tinha uma obesidade interessante, assim, evidente, importante, acho que uma obesidade grau 2 ali, MC 36, 38. E a primeira consulta, ela veio de andador, porque ela tinha uma artrose de joelho avançada e que limitava a mobilidade dela. E a gente conversou e trocou uma ideia, ela veio com o cuidador e ela queria perder peso, ela me procurou. Porque não foi nem que o geriatra encaminhou. Ela me procurou, ela já teve o desejo. Ela já teve o desejo. E eu aproveitei aquela janela, né, aquela abertura que ela já tinha. E a gente fez a abordagem, inclusive com indicação de medicamento para somar, claro, aumentar nossas taxas de resposta. E essa paciente, Ângela, ela deve ter perdido cerca de 17 quilos. Nossa. Uma paciente, uma senhora de 77 anos. E as últimas consultas que eu a vi, ela já vinha sem o andador. Ela vinha andando. E feliz, né? Feliz da vida. E vaidosa, porque às vezes a gente acha que o paciente idoso ele não tem vaidade. Ela vinha toda arrumada. A roupa, a autoestima. Olha o resgate aí desse paciente. Olha a saúde que ele agora tem. Autonomia, autoestima, mobilidade, funcionalidade e resultado. Trazendo aqui uma mensagem de esperança e otimismo que, apesar dos desafios, é possível ter um resultado. E mudar e fazer uma virada de chave aos 77 anos. Exatamente. Acompanhar, eu acho que a principal mensagem junto com essa sua é que faça isso com um profissional que realmente seja, né, da confiança dela e que faça o tratamento baseado nos estudos, em evidência científica, né? Um profissional que realmente sabe e foi preparado para fazer o que está fazendo, né? Exatamente isso, com cuidado, com ciência, com responsabilidade e com vínculo, essa conexão, construir essa parceria. Ela tem que acreditar em você, né? E para poder, ela poderia ter o desejo de ir a você, mas se você chegasse lá, não, vou falar, basta, vou prescrever tal medicação, mas se você não tivesse esse seu jeito, que eu sei que eu já lhe conheço, esse seu jeito de conversar e trazer o paciente para perto e criar essa conexão, como é que você vai gerar a autoconsciência que ela realmente... Ela pode ter o desejo, mas às vezes ela tá ali ainda naquela... Quando chega em casa eu tenho vontade, mas não vou, né? Exato. O desejo não é o comprometimento e nem a ação. Eu digo que é uma via de mão dupla. Eles têm o desejo e a gente tem que criar o vínculo com o paciente, trazer para perto de nós, para poder que ele faça a adesão ao tratamento que a gente vai sugerir, né?
Fantástico, Ângela, que legal. Imagina uma parceria de uma geriatra com essa visão e um endócrino juntas. É isso que a gente quer proporcionar para o paciente, porque quem mais ganha é o paciente. É verdade. Quando o profissional ele vai ampliando a visão, ele vai enxergando novos pontos de intervenção antes da doença acontecer. Só quem ganha, quem mais ganha são E a os gente aqui pacientes. falou de pouca coisa que a gente poderia fazer, que a geriatria pode trabalhar junto, a endocrinologia ou as outras especialidades. Mas a gente pincelou aqui a questão do climatério, né? A transição menopausal, osteoporose, tudo isso que a gente vai vendo, identificando e trazendo o paciente para que ele possa ser tratado ou reabilitado o mais cedo possível, né? Fantástico, maravilhoso. Que papo, hein, gente? Você tá gostando dessa conversa? Já pegou algum insight, algum aprendizado, caramba, que fez sentido pra você, que chegou numa boa hora? Deixa seu comentário aqui sobre esse episódio, dá o seu feedback. Eu e a Ângela vamos amar saber que essa nossa conversa tá sendo útil pra você de alguma forma. Se você ainda não tá inscrito nesse canal, se inscreve aqui no canal do YouTube, acompanha o Pod Leve, se inscreve aqui no nosso canal no Spotify também, segue a gente. Sempre estamos aqui com esse compromisso de gerar um conteúdo para ajudar você. Se você escutou esse episódio e lembrou de alguém, sua mãe, sua avó, Encaminha o episódio. encaminha, né, Ângela? Compartilha, nos ajuda a fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe. E olha, Ângela, eu quero lhe agradecer, assim, pela riqueza dessa conversa. Como é boa essa troca, interespecialidade, a gente somar as visões, os olhares. Quem mais ganha são os pacientes que a gente cuida. E para a gente finalizar essa nossa conversa, ainda sobre a questão do peso, eu queria que você, com a tua experiência e expertise, deixasse aqui quais conselhos para um paciente. A gente falou muito da obesidade, mencionamos a obesidade sarcopênica no idoso, e para a sarcopenia em si, que é duro, é difícil de tratar, eu sei. Quais são as medidas hoje que têm resultado, que têm uma evidência mais científica para ajudar o paciente na fase no idoso a resgatar ou pelo menos minimizar a perda de massa magra? A gente consegue quantificar desde o exame físico, né, de alguns testes que a gente pode fazer, mas a gente pode fazer a bioimpedância, pode fazer uma DEXA de corpo inteiro, né? Em nível já mais de pesquisa, se faz até ressonância, tomografia, para ver realmente a quantidade de músculo. Mas com esses exames que a gente já falou antes, a gente já consegue dar um diagnóstico. Uma vez a sarcopenia instalada, a gente tem que pensar em tratar a doença que está acelerando o processo, mas também a gente vai tratar essa perda de massa muscular. Atividade física resistida e a suplementação, né, de proteína, conforme também o paciente, né, que a gente tem que ver função renal, tudo isso. Mas não adianta chegar e dizer assim, o paciente chegou, se eu quero um suplemento, quero tomar minha creatina, sem nada, sem atividade física, eu digo que não adianta, só joga dinheiro fora. Tem que fazer atividade física resistida, associada à suplementação. Então, a gente faz muita parceria com fisioterapia, educador físico, nutricionista, e também a gente prescreve e faz o acompanhamento desse paciente. Maravilhoso. Então, atividade física de resistida sempre, se possível com orientação profissional de um personal, um profissional de educação física, suplementação, tanto na dieta, às vezes a gente consegue na dieta, mas às vezes precisa suplementar mesmo, né, com creatina. Com creatina, whey, exatamente. E um acompanhamento nutricional somado com esse olhar. E não é assim, é um desafio, mas também não é impossível, a gente consegue recuperar. Agora depende muito da adesão do paciente. Maravilhoso. Não é impossível. A gente consegue. É possível. Não é fácil, mas é possível. O que é que a gente está falando sempre do início aqui? Poupança de músculos, né? Poupança de músculo. Então, vamos fazer hoje para evitar esse processo no processo de envelhecimento. Maravilhoso. Sensacional. Então, você que é jovem, que está ouvindo a gente aqui, a melhor medida para você chegar bem, retomando o que a gente conversou aqui, nos seus 50, 60 anos, chegar com qualidade de vida, chegar inteirão, chegar autônomo, independente, é você
fazer sua poupança de músculo, sua reserva de músculo quanto antes, e você faz isso despertando para essa consciência cedo, fazendo sua atividade física regular, mantendo sua alimentação equilibrada, né, Ângela? Cuidando dos seus pilares do estilo de vida. Aí o envelhecimento, de fato, vai ser tranquilo, vai ser Isso. saudável, vai ser com qualidade Curtindo de o vida. processo. Curtindo o processo. Que maravilhoso. Nossa, Ângela, muito bom. A gente tá chegando no final desse episódio. Eu nem vi essa hora passar, tá? De tão fluido que Fluiu, foi é. aqui a nossa conversa. Mas para a gente deixar uma mensagem, Ângela, imaginando que aqui as pessoas que estão ouvindo a gente, tem pessoas de diferentes faixas etárias, tem gente da casa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, colegas médicos, inclusive temos esse desafio também tem. de nos cuidarmos, de Isso. gerir nosso estilo de vida, de chegar bem na maioridade. Que conselho, uma geriatra com a visão que você tem hoje, que a Ângela com o posicionamento que você tem, que conselho você daria para alguém que quer envelhecer de uma forma saudável e chegar lá na melhor performance possível? A pergunta é essa. O que você quer ser quando envelhecer? A gente escuta muito o que é que a gente quer ser quando crescer, mas o que você quer ser quando envelhecer? Dependência, autonomia. Então, vamos cuidar do nosso estilo de vida, independente da idade, com acompanhamento do seu médico de confiança, para que lhe ajude a ter consciência desse processo e que a jornada do envelhecimento ela não seja difícil, que as pessoas sempre associam o envelhecimento a uma coisa muito difícil. Mas não precisa ser. Não precisa ser difícil. Uau! Peguem essa para fechar com chave de ouro esse papo incrível e super produtivo de um endocrinologista com uma geriatra para promover saúde e qualidade de vida para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui. O que você quer ser quando envelhecer? Quanto mais cedo você for capaz de refletir sobre a resposta dessa pergunta e tomar as ações necessárias para você chegar bem lá, mais sucesso você vai ter nessa viagem, né, Ângela? Exatamente, nessa viagem. Nessa viagem. Eu quero fazer essa viagem, eu quero chegar lá e pronta, quero chegar quer bem. chegar pronta, preparada para a viagem, Preparada, equipada, com Isso. minha água, com tudo que eu preciso, com minha poupança de músculo Isso. bem robusta para ser independente. Porque, afinal, Ângela, é uma necessidade básica do ser humano, a autonomia e a independência. Exatamente. Ninguém quer depender Não. de ninguém. É o maior medo do processo de É envelhecimento. violar uma necessidade básica do ser humano, da liberdade. É. Isso tá na essência da gente. Então, o seu trabalho é incrível, eu quero lhe parabenizar. Obrigada aqui pela oportunidade de conversar aqui com você. Para mim foi uma honra, foi um prazer, aprendi pra caramba com essa troca, com esse papo. E parabenizar principalmente por você ter furado essa bolha, pela capacidade de pensar fora da caixa, Exatamente. de trazer esse novo olhar, essa nova perspectiva para a geriatria e com muito mais impacto para a saúde das pessoas. A gente amplia, você ampliou, né, o seu rol de intervenção, não ficando ali restrita na fase do idoso que precisa se reabilitar, que já perdeu funcionalidade, mas chegando muito antes disso. Exatamente. E podendo mudar o desfecho dessa história para melhor. Parabéns, Ângela. Muito obrigada pela oportunidade. E eu digo que a honra também é minha de estar aqui conversando com você. Para mim foi um prazer enorme. Pessoal, se você gostou, deixa seu comentário aqui. Esse foi o episódio número 10 do Pod Leve. Esse é um podcast voltado para o público em geral, que quer mais informação de qualidade, com profissionais que são referências, que têm gabarito para falar, que têm formação, que têm qualificação técnica. E aqui a gente traz um conteúdo de saúde, de autoestima, de longevidade, de estilo de vida saudável, de perda de peso, para ajudar você a ter mais saúde, a ter mais performance e a chegar melhor na maioridade. Esse é o nosso objetivo, é contribuir com essa longevidade saudável também. Se você ainda não acompanha a Ângela, deixa suas redes sociais, Ângela, para o pessoal te acompanhar. Sim. O meu Instagram, @AngelaCostaGeriatra.
E devido ao Instagram, esse movimento de live, de interagir com o público, veio o canal do YouTube, que é Ângela Costa Geriatra. E no Spotify é o Café com a Geriatra. Café com a geriatra. Quem é? Já Esse quero. no Spotify, Que exatamente. legal. Porque quem não consegue ouvir no YouTube, ouve no carro. Eu digo, eu sou muito fã de podcast, escuto muito no carro, né? Então, às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, um episódio de 1 hora, ficar aquela 1 hora de atendimento, de escutar no YouTube, de assistir, escuta no carro. Então, o que tá no YouTube Maravilhoso. vai para o Spotify. Maravilhoso em todos os canais. Parabéns, Ângela. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Ângela, se você quiser acompanhar, consumir um conteúdo de qualidade, vai lá, segue, acompanha. Você só tem a ganhar e ao receber, e a gente tem que escolher de quem a gente consome Isso, é informação hoje na verdade. internet. Então procure profissionais do bem, bem formados, bem qualificados e comprometidos com a qualidade da informação que entrega. Muito bem. Pessoal, quero agradecer a companhia de todos, a sua audiência. Compartilha esse episódio com mais pessoas. Faz essa mensagem chegar cada vez mais longe. Esse foi o episódio número 10 do Pod Leve. O Pod Leve é o podcast oficial do Instituto Levite. Se você não conhece o Instituto Levite, somos uma clínica referência em promover saúde, autoestima e qualidade de vida para as pessoas. Temos um foco no tratamento da obesidade e emagrecimento. Somos uma equipe de endocrinologistas e nutricionistas focadas nesse olhar integral para ajudar o paciente nesse gerenciamento e controle do peso e, a partir disso, melhorar a saúde, diminuir a inflamação e ter muito mais qualidade de vida. Se você quiser conhecer nossos programas de tratamento, como funcionam as nossas consultas, aqui embaixo tem o nosso contato também. Você fala diretamente com as nossas secretárias. Vai ser um prazer enorme também contribuir com a sua jornada de autocuidado. Ângela, obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme ter vocês. Obrigada, pessoal. Beijo grande. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.